Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu sou o professor Baguil. Então, neste vídeo, estarei a te ensinar como você pode crescer espiritualmente, como você pode ser um cristão e ter uma vida frutífera. Então, muitas das vezes, muitos cristãos eles estão a fazer progresso na sua área financeira, eles estão a fazer progresso na área do seu casamento, eles estão a fazer progresso na sua vida acadêmica, mas eles não estão a crescer espiritualmente. Então, neste vídeo, estarei a te dar 8 passos importantes para ter uma vida cristã frutífera. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Assim o YouTube ele entende e envia e recomenda este vídeo para mais pessoas. Assim, a palavra de Deus ela se espalha mais. Então, o primeiro passo para você crescer espiritualmente, a primeira coisa que você deve fazer é renovar a sua mente. A sua mente ela é importante para você crescer espiritualmente. No livro de Romanos 12, 2, a Bíblia diz que não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, a sua mente ela é uma ferramenta importante para o seu crescimento espiritual. Então, Deus quer mudar a sua vida, quer manifestar a sua glória em si. Então, a sua mente ela é uma ferramenta importante. Então, é importante você renovar a sua mente através da palavra de Deus. Substituir os pensamentos antigos com os pensamentos novos que vêm através da palavra de Deus. Então, é importante você mudar a sua forma de pensar como um cristão para você poder crescer espiritualmente. Então, você tem que ter a palavra de Deus no seu espírito, a palavra de Deus na sua mente. Isso o ajudará a viver uma vida cristã bem-sucedida. Então, para o segundo passo, para você crescer espiritualmente, é importante que você deixe a palavra de Deus habitar ricamente em si. Então, é importante que a palavra de Deus habite ricamente em si. Quando a palavra de Deus habita ricamente em si, isso significa que você estará fundado em toda vontade de Deus. Quer dizer que a vontade de Deus ela não será uma dificuldade, não será uma barreira na sua vida, porque você conhece a palavra, ela habita ricamente em si. No livro de Colossenses 3, assim diz que desde que a palavra de Deus ela habite ricamente em si. Então você deve abrir o seu coração, abrir a sua mente para diariamente meditar na palavra. Então não tem como a palavra ela habitar ricamente em si, em toda a sabedoria, em todo o entendimento, se você não medita nela. Então é sua responsabilidade estar cheio da palavra de Deus. Então estar cheio da palavra de Deus também significa você estar cheio da vontade de Deus em todo conhecimento e em todo entendimento. Isso é no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 9. É a vontade de Deus para que você seja cheio do pleno conhecimento da vontade dele em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, para o terceiro passo, para você crescer espiritualmente, então, cultive uma vida de oração. Então, um cristão que não ora, não tem como ele crescer espiritualmente. A oração, ela é comunhão com Deus. Além da comunhão com Deus, ela é o alimento que nutre o seu espírito para você poder desenvolver a luz e a sua sensibilidade espiritual, o seu discernimento. Então, é importante ser um cristão que ora diariamente. Então, isto é um passo muito importante para o seu crescimento espiritual. Então, você pode iniciar a estabelecer horários, a colocar um calendário que você vai ter um tempo específico para você orar ao Senhor, para você mudar essa questão da sua vida, para você ter comunhão com Deus, para você manifestar aquilo que é a luz de Deus. Então, a oração ela é importante na vida de um cristão. No livro de 1 Tessalonicenses 5:17 diz que orai sem cessar. No livro de Lucas 18:1, o mestre nos recomendou, diz que o homem ele deve orar e não desfalecer. Então, um cristão que está a crescer espiritualmente é um cristão que ora sem cessar. Então, é importante ter um calendário, uma agenda fixa, onde você vai tirar um tempo para poder orar. Pode ser de manhã, à tarde
e à noite. Então, não tem como você crescer espiritualmente se você não tem uma vida de oração contínua, uma vida de oração disciplinada. Então, isso ajudará a você a crescer espiritualmente. Então, para o quarto passo, para você crescer espiritualmente, você tem que caminhar no Espírito. Então, você tem que caminhar no Espírito. O que significa caminhar no Espírito, professor Baquil? Caminhar no Espírito é andar à luz da palavra de Deus. É isso que significa o quê? Caminhar no Espírito. Então, todo cristão que quer crescer espiritualmente deve caminhar no Espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: andem no Espírito e vocês jamais satisfarão as demandas da carne. Então, nós vemos muitas pessoas, eles têm dificuldade com as obras da carne. Isto é por quê? Porque eles não estão a caminhar no Espírito, não estão a andar na luz da palavra de Deus. A Bíblia diz que andem no Espírito e vocês não satisfarão as concupiscências ou os desejos da carne. Então, você não dará uma oportunidade à carne se você quer andar no Espírito, à luz da palavra de Deus. Então, é importante você andar à luz da palavra de Deus. Então, se você andar no Espírito, certamente que você não andará segundo as concupiscências da carne. Então, a única forma de você vencer as concupiscências da carne é andar no Espírito. Então, para o passo número 5, você tem que evitar associações erradas. Então, um cristão que quer crescer espiritualmente deve estar num ambiente rodeado com pessoas certas, com pessoas que ajudam a elevar a sua fé. Um ambiente errado, isso pode fazer com que você não cresça espiritualmente. No livro de 1 Coríntios diz que as más conversações corrompem bons costumes. Então, não importa quão você quer crescer espiritualmente, mas se o ambiente que você está não é um ambiente certo, ou as pessoas que te rodeiam, as amizades que estão contigo não são certas, certamente elas vão impedir o seu progresso. Então, não seja um milho rodeado com ervas daninhas. Então, isso impedirá o seu crescimento espiritual. Então, o lugar onde você está, as amizades, as associações, elas importam sim para o seu crescimento espiritual. Então, é importante que você tenha amizades corretas, amizades que inspiram a sua fé. Assim como Paulo diz que sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, é importante que as suas amizades sejam pessoas que inspiram e te aspiram grandes coisas na fé em Jesus Cristo. Então, para o passo número 6, você deve ser alguém, um cristão consistente nos cultos na igreja ou na casa do Senhor. Então, muitos cristãos, eles têm o hábito de não ir na casa do Senhor. Então, Jesus, ele tinha o costume de ir na casa do Senhor. A Bíblia diz que ele tinha o costume de ir no templo. Então, no livro de Hebreus 10:25 diz que não abandonando a congregação dos santos, como é o costume de alguns. Então, existem pessoas que têm o costume de não frequentar a casa do Senhor. Eles dizem que nós podemos adorar Deus em qualquer lugar. Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Claro que eles têm razão. Deus, ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Mas ele instituiu o mandamento escrito na palavra de Deus que nós devemos nos congregar na casa do Senhor. Então, se alguém não está a se congregar na casa do Senhor, por exemplo, como a pessoa cumprirá a escritura, carregai os fardos uns aos outros, como a pessoa poderá cumprir essa escritura. Então, como esta pessoa poderá fortificar outro irmão que está fraco na fé? Então, como este irmão poderá orar para outro irmão que está enfermo? Porque a Bíblia diz que se alguém está doente, chamai os anciãos da igreja e eles orarão para esta pessoa será restaurada. Então, a Bíblia nos mostra claramente que você deve sempre ser um cristão consistente na casa do Senhor e consistente nos cultos sempre que for necessário um serviço na casa do Senhor. Então, é importante você estar consistentemente nos cultos na casa do Senhor. Então, para o passo número 7, é importante a sua comunicação.
como cristão, a sua comunicação, ela importa muito. Então, a sua maturidade cristã, ou se você está a crescer espiritualmente, é medida através da sua comunicação. As suas palavras, elas te localizam. No livro de Tiago, diz que todo homem que não erra em palavras é um homem perfeito e capaz de dominar todo o seu corpo. Então, a sua comunicação como cristão que quer crescer espiritualmente é importante. É importante porque a Bíblia diz que o homem bom, do seu bom coração, ele tira o quê? Tira boas coisas. O homem mau, do seu mau coração, ele tira o quê? Tira boas coisas. Então, a Bíblia nos instrui que as palavras devem sair da nossa boca. São palavras de vida, palavras que ministram graça, palavras de consolo, palavras de fortificação e palavras de edificação. Então, como um cristão que deseja crescer espiritualmente, a sua comunicação ela deve ser diferente. Você deve falar de uma forma diferente, uma forma que edifique, uma forma que ministre graça, uma forma que fortifique, uma forma que encoraje. Então, a sua comunicação ela é importante. Então, nós vamos ver se você está a crescer espiritualmente através da forma como você fala e através da forma como você se comunica. Isto é importante. Então, para o passo número 8, como você pode crescer espiritualmente, é estar cheio do Espírito Santo. Então, você pode me perguntar, professor, como eu posso estar cheio do Espírito Santo? A Bíblia não nos deixa no escuro em relação a estarmos cheios do Espírito Santo. No livro de Efésios 5:18 diz que não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a Bíblia nos orienta para que nós nos enchamos do Espírito Santo. Então, diz que enchei-vos. Então, nos mostra que é nossa responsabilidade. Então, um cristão que quer crescer espiritualmente é importante estar cheio do Espírito Santo. Então, no versículo 19, vai nos dizendo como isto acontece, como você fica cheio do Espírito Santo. Versículo 19, Efésios capítulo 5, versículo 19. Não se embriague, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus, animem uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, como você fica cheio do Espírito Santo? Aqui diz que animem uns aos outros com salmos, hinos e cantos espirituais. Então, através de salmos, hinos, nos mostra que uma atmosfera, um ambiente de louvor, um ambiente de adoração, um ambiente de canções espirituais, um ambiente de salmos, isso faz com que você seja cheio do Espírito Santo. Então, muitas das pessoas fazem isso, mas não são cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque eles não colocam uma vontade nisso, eles não têm paixão. Quer dizer, eles não têm paixão. Se você quer estar cheio do Espírito Santo, você deve colocar a sua paixão, você deve amar isso. Então, se você fazer isso, cantar louvores, canções espirituais, certamente você ficará cheio do Espírito Santo. Então, é a vontade de Deus com que você cresça espiritualmente e viva uma vida de abundância, uma vida de excelência na sua comunhão, na sua presença e na sua glória. Então, se você assistiu até o final neste vídeo, eu sou o professor Baguil, professor da Palavra de Deus. Então, você pode se juntar a mim no meu grupo do WhatsApp, onde eu ensino a palavra, onde eu instruo, ministro a palavra para você edificar a sua fé. Então, não se esqueça de colocar o seu like e de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.